Eu sou César Cabral, trabalho com animação, sou formado em cinema, mas na faculdade eu já optei, meu primeiro exercício de animação, de direção, na verdade, foi um curta animado. E desde então eu estou nesse mercado. Eu trabalho com animação stop motion. O stop motion é animação de massinha, né? A popular massinha. Então são bonecos, cenários, é toda uma situação real feita quadro a quadro. Uma grande influência que eu tive, que me levou também para a animação, foram os filmes do Karl Hamburger com a Lili Fonseca, o Frankenstein Punk. Eu fiz ECA e eles tinham feito, a Lili Fonseca fez, eu acho que ECA também. Eu sei que o filme foi rodado ali, Frankenstein Punk e A Garota das Telas, e isso nos anos 80. E eu lembro como era forte aquilo para mim, assim, como me interessava esse universo. Eu tento, de alguma forma, trazer um pouco da linguagem cinematográfica para a animação. Porque a animação tem uma coisa também que muitas vezes, principalmente o 2D, você cria um universo paralelo, né? Não tem uma narrativa tão estruturada, cinematograficamente falando, como um projeto de stop motion que você lida com o mundo real, né? Pelo menos é o modo que eu encaro isso, assim, você tem um cenário, tem um ambiente, tem uma iluminação, tudo é muito próximo de uma filmagem real. A única diferença é que você faz quadro a quadro. Então isso faz com que você pense mais uma decupagem, a narrativa, o que o equipamento, né, a câmera, a lente que você está usando te permite para contar essa história. Eu acho que, de certa forma, esse universo do cinema me ajuda bastante, assim, me influencia bastante ainda. O meu universo da animação está muito ligado ao universo de quadrinho também. Eu sempre, não é à toa que eu acabei fazendo alguns projetos, eu trabalho com a Angeli, fiz um curta, fiz uma série, estou fazendo um longa agora. E desde moleque eu sempre li muito quadrinho, eu acho que a Chiclete com Banana e toda a produção de quadrinho independente de São Paulo dos anos 80, 90, acabou me influenciando muito na faculdade. Quando eu estava no curso de cinema, esse exercício de animação, que era um exercício de filmagem, eu peguei uma história da Laerte, né? Fui atrás dela lá, na época era o Laerte ainda, pedi para uma autorização para poder usar os palhaços mudos, que são os personagens que ele criou nos anos 80, e fiz um exercício de um faroeste com esse universo dos palhaços. Pós-faculdade, eu comecei a trabalhar um pouco com publicidade, que era meio que mantinha, né, o mercado de animação, e eu escrevi um roteiro. Eu tinha uma ideia de fazer um documentário sobre quadrinhos dos anos 80, 70, 80, e aí veio a ideia de fazer um documentário com animação. Então os personagens seriam animados e os autores, né, seriam entrevistados. Aí quando eu ganhei um edital para abri um edital da Petrobras para fazer um curta, eu fechei numa história que era a morte da Rebordosa, que realmente o Angeli matou a Rebordosa nos anos 80, e aí a gente começou um processo muito próximo a um documentário, entrevistando as pessoas, o Angeli, né, os amigos do Angeli da época, e disso a gente resolveu transformar tudo em animação. Se por um lado eu posso falar que a animação, que o documentário seria uma busca do real ali, de alguma forma, né, de registrar uma situação real, talvez a animação seja o oposto disso, né, o mundo que você pode criar e fantasiar toda uma história. Então talvez trazer essas duas coisas, que muitas vezes elas parecem muito distantes, acaba sendo um exercício muito interessante. Até dando um exemplo do que acontece, a animação é muito demorada para produzir, né? Um animador produz em média 1 minuto por mês, né? O animador fica ali animando 4 segundos, 5 segundos por dia, e quando vai bem, assim, né? Então, a preparação de uma animação, a pré-produção dela é muito pensada, porque você não tem take 2, né? Você não tem uma outra opção. Você pode até fazer, mas você não fica fazendo como se faz no live action. E o doc é o contrário, né? Você vai sair gravando, né? Ainda mais com digital, você vai tendo material. E aí como você lida com todo esse material para trazer e decidir o que você realmente vai animar, assim. Então eu lembro que era um sofrimento muito grande, sabe? Eu gravei com a Angelina no curto, eu tinha mais de 10 horas de material e eu tinha que reduzir isso para, sei lá, 10 minutos, 5 minutos de fala com a Angeli, sabe? E o que selecionar, né? E o que deixar de fora, assim. Então isso é uma coisa que me interessa. Pensando no processo de produção, a série foi meu primeiro projeto grande, assim, que eu não animei, por exemplo, e foi um exercício pensar em trabalhar com uma equipe, né? A animação, talvez até muito próximo do quadrinho, ela tem uma coisa meio de trabalhar solo. Você trabalha com equipe pequena, você faz meio que quase tudo, é por isso que a gente acaba se envolvendo no roteiro, na montagem, animando, né? Você fica ali meio fazendo parte de tudo isso, até pelo
processo de produção que é muito mais lento, né? Você tem muito mais tempo para ver todas as etapas, em pensar as etapas. Num projeto grande, como que foi o meu primeiro projeto, que era uma série com 13 episódios de 11 minutos, já ficou muito claro que eu não ia ter condições de animar, né? Assim, já vem um sofrimento nesse sentido, assim, porque como eu penso uma ação, né, um acting do personagem, e como passar isso para um outro animador, né? Assim, eu não tenho uma experiência de lidar com atores. Eu acho que o diretor com os atores deve ter uma situação assim, só que com os atores você vai, refaz, vê, né? Você sente muito o que está acontecendo ali na hora. Na animação é um pouco diferente, que você conversa, passa para o animador e depois você tem um feedback depois de uma semana de trabalho, né? Então, refazer esse trabalho é muito complicado. Começo hoje pensando muito numa estruturação de produção, né? Eu acho que como qualquer projeto grande, assim, então tem uma equipe maior, com produtor, roteirista, eu acabo me envolvendo meio que em todas as etapas, mas tem pessoas que estão meio que na linha de frente de algumas fases do projeto, né? A gente não dá conta mesmo de tudo. Eu fico tentando me desapegar, inclusive você vai aprendendo, né? Porque eu acho que para o animador que sempre trabalhou com coisas uma produção menor, é difícil você lidar com uma equipe grande, com você entender esse processo, com você abrir mão de algumas etapas do projeto. Eu ainda tem muita coisa de vai e volta no meu projeto. Talvez até por essa questão do documental, assim, eu estou o tempo todo... Eu acho que o projeto é uma coisa muito orgânica, assim, eu não consigo fechar um roteiro, que é o sonho de todo produtor, fechar um storyboard e falar assim, pronto, é isso que nós vamos filmar. A gente faz algumas etapas, mas tá sempre voltando, sabe? A gente tá, às vezes, voltando no roteiro, tá voltando no material que eu entrevistei, até porque você tem um tempo, né? A produção de um longa, a gente tem agora, tá previsto 18 meses só de animação. O filme tem mais de 3 anos em que você fica envolvido meio que nele, assim. Então, eu acho que faz parte, inclusive, para alimentar a nossa vontade de fazer o filme, né? De uma maneira com tesão, assim, de entrar nele, ficar trabalhando, ele vai crescendo, né? O filme vai ganhando corpo, assim. E você vai descobrindo, assim, é um processo... É o meu processo, na verdade. Não recomendo muito, não, assim, porque muitas vezes você tem que dar passos para trás. Há um investimento e isso começa a mudar um pouco qual o caminho, né, para onde nós estamos indo, né? Eu acho que é cedo para falar, né? Eu acho que ainda é importante pensar sempre que políticas públicas são necessárias até para ter um controle, para organizar isso, né? Para proteger muitas vezes o produtor, né? Com o seu trabalho, que ele sempre está diretamente ligado a uma produção autoral, né? Assim, de alguma forma, tem alguém criando personagens, escrevendo, assim, tem todo um processo que é muito importante pensar e cuidar para que isso se mantenha de uma maneira mais sustentável. A gente está vivendo, né? Assim, ao mesmo tempo, a gente está vivendo o melhor momento que a gente teve, né? É possível fazer séries, né? É possível fazer longas. Eu acho que nesse momento em que se olhou muito para uma produção comercial, ou pelo menos produtos que podem chegar no mercado, como séries e longas, a gente acabou esquecendo um pouquinho o curta-metragem, né? Eu acho que o curta é fundamental para pensar, porque a nossa produção é muito clara uma produção autoral. A gente não presta serviço como alguns países acabaram se configurando, como Coreia, China, que é você pegar um trabalho e prestar um serviço de animação. A nossa produção vem sempre ela nasce de um autor aqui, né? Então, assim, as séries são brasileiras, né? Assim, tem um criador aqui. E isso vem muito, se você olhar um pouquinho para trás, lá nesses 15 anos, no surgimento da BCA, vem de um grupo que estava fazendo seus curtas, né? De alguma maneira eles estavam realizando curtas e esses curtas transformaram as pessoas que estão hoje na frente fazendo séries longas, passaram ali pelos curtas, isso é inevitável. Então não dá para pensar em deixar isso de lado, porque se a gente não fomentar a nova geração, a gente pode pagar lá na frente como prestadores de serviço, né? Porque a hora que começa a criar uma massa de produção aqui, fica mais fácil de dar demanda a hora que faltar trabalho. Aí você fica só prestando animação para fora, né? Pode ser até interessante, eu acho que isso para movimentar uma indústria é necessário talvez, mas é muito mais importante também a gente olhar e cuidar da nossa produção aqui, né? O valor está ali, né?